Shalom, shalom, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça do Pai, a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, e possamos estar com o nosso coração quebrantado, contrito, nesse dia, e possamos aprender mais do Senhor, amém? Com certeza Ele tem algo para nós, a misericórdia e o favor de Deus estão neste lugar, e nós queremos entrar neste lugar de descanso no Senhor. Para você que tem passado guerras, provas, lutas, embates, não é? Aquela coisa que fala, parece que eu rompi, mas de repente parece que eu fiquei meio triste, parece que eu estou dando lugar para o adversário, parece que nada aconteceu. Eu quero te dizer que tudo isso é mentira de Satanás. Vamos prosseguir, vamos avante. Não se. O Senhor fala na sua palavra. O justo cairá 7 vezes, de todas o Senhor o levantará. Então, esteja firme, esteja feliz com o Senhor teu Deus. Nós não queremos cair, né, em nada, porque queremos, mas porque há coisas, há fraquezas, há movimentações que o próprio Deus precisa fazer dentro de nós para poder trazer um firme fundamento que tem que se estabelecer nas nossas vidas. Tenha sempre cuidado de não permitir que a sua consciência se eleve num lugar mais alto do que a própria palavra de Deus. Esse é um cuidado que precisamos ter. Nós temos orado muito sobre isso, porque uma consciência que se contamina e se torna impura, normalmente pode nos levar para um lugar assim de morte, um lugar de condenação, um lugar onde o Senhor não tem preparado para nós, não é? Mas nós temos procurado combater isso e eu creio que o Senhor está trazendo para mim, para você, para sua casa, para sua igreja, uma maneira de desfrutarmos com muito poder aquilo que Ele tem deixado para nós. Nesses 2 últimos dias, ontem e hoje, nós vamos falar a respeito da virada do mês. Amanhã, às 6 da tarde, nós vamos sair do mês agora, do mês de de vez em quando me dá um branco, mas isso não deve nos atrapalhar, amém? Nós estamos saindo agora do mês de Tamuz e estamos entrando no mês de Ave. Tamuz quer dizer rebento, Ave quer dizer pai. Então, nós estamos saindo do mês do rebento e entrando no mês do pai. Rebento, algo que está nascendo, e vamos entrar aí para o mês do pai. E depois nós vamos para o próximo mês, que aí já vai ser o mês de eu lembro mais da tribo, não é? E às vezes do mês eu me confundo um pouco. É o mês de Elu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Amém? Então o Senhor está te chamando para uma caminhada profética com Ele. Ele, amados, tem uma maneira de movimentar os tempos, as estações, os meses, os dias, de uma maneira que venha a ser alinhada com a cultura dele. Nós precisamos entender isso. Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda muito, Senhor. Precisamos ser favorecidos hoje da tua força, do teu poder, do entendimento que de ti procede. Destrói os adversários da religiosidade nesse dia, opera prodígios, maravilhas e sinais. Queremos estar contigo, descansados na força e no poder do teu amor. Em nome de Jesus. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele tem para nós uma maneira de marcar o tempo. E esses 2 dias nós queremos gastar com esse entendimento, com essa manifestação. Entendermos que estamos saindo agora. Nesse primeiro mês, tivemos o primeiro mês da estação do verão. O verão tem uma marca própria, é o mês de colheita, é o mês onde as chuvas acontecem, os dias são mais longos, as noites são mais curtas, onde, no caso, a luminosidade é maior. É um tempo verdadeiramente de nós trabalharmos e desfrutarmos daquilo que foi semeado na estação passada. Entramos agora no tempo da colheita. Essa é a marca do verão. Então, se é a marca do verão, o que o Senhor quer que nós colhamos? Então, em primeiro lugar, ele vem com o mês que é o início de um nascimento de algo novo na sua vida que você colheu. Você está caminhando agora para entender que Deus é teu Pai. Então, dentro dessa novidade, desse rebento de algo novo que o Senhor está trazendo à tua mentalidade, eu e você precisamos nos firmar na paternidade do nosso Deus. Av quer dizer pai. E como disse ontem, nós sabemos que dentro do calendário gregoriano vem aí um confronto
Não é? Não apenas deles levantarem uma adoração aí para um dia específico, falando que essa é a festa que devemos ter, né, no mês de julho e agosto, que é o Dia dos Pais, e também nós temos a marca daquele que se levanta para se manifestar como um falso pai, como aquele que vem para trazer para nós a característica como se ele fosse leão, como se ele tivesse verdadeiramente no governo e no domínio de nossas vidas. Mas Deus está falando para você e para mim: olha, eu faço todas as coisas com coerência. Eu não sou um Deus incoerente. Eu começo no primeiro dia, no primeiro mês do ano, com uma manifestação, e essa manifestação vai crescendo até novamente vocês chegarem ao final do ano. Então, estamos numa caminhada ascendente na presença de Deus. Não estamos aqui, amados, para mistificar as coisas. Ah, então eu estou no mês de Elu, eu estou no mês de Tammuz, eu estou no mês de Ave, e você vai se apegar no mês. Não, você vai pegar as realidades espirituais que Jesus Cristo coloca a sua luz sobre cada um desses fundamentos. Amém? Tudo tem que passar por Cristo. Tome muito cuidado com isso. Não é, como que eu posso dizer, demasiado falar a respeito dessas manifestações, porque muitos se enredaram porque saíram da centralidade de Cristo, da instrumentalidade de Cristo e da glória ser para Cristo. Se perderam no meio do caminho, nas manifestações de trevas. Veja, amados, que o Senhor, Ele quer trazer para nós aquele entendimento que se temos o nosso Deus como Pai, nós precisamos nos assenhorar das realidades dele para esse mês. Ontem falamos um pouco mais a respeito do tempo do mês de Ruben. Porque Ruben, eis aí um filho. Então é o tempo em que um rebento nasceu no meu coração. Cristo vivo, ele veio, nasceu no meu coração com as realidades espirituais que ele carrega. E agora eu preciso entender, bom, se eu tenho Jesus dentro do meu coração, eu saio da orfandade e entro na paternidade de Deus, e as características do Cristo vivo, que são iluminadas por esses fundamentos que estão sendo trazidos aqui, à luz da palavra de Deus, eu posso recolhê-los e guardar dentro do meu útero espiritual, porque eles vão dar a luz. Veja que ontem falamos a respeito de letras, falamos a respeito do número, falamos a respeito da tribo, falamos a respeito de várias coisas. E hoje eu quero focar um pouco mais nessa manifestação agora do mês de Ave. No mês de Ave, nós vamos ter assim, amados, nós vamos ter aqui, deixa eu ver aqui. Ave é a segunda tribo de um bloco de 3. Quando você ler em Números capítulo 10, você ler em Números capítulo 2, você vai ver Deus organizando o seu povo para marchar, marcha de guerra. Principalmente em Números capítulo 10, você vai ver Deus dando, olha, esses vão sair da frente, esses desse lado, esse do outro lado e outros atrás. São 3 tribos pelos 4 lados do tabernáculo. É muito tremendo você estudar essas coisas. Por quê? Porque cada uma dessas tribos, ela tem uma manifestação de guerra e de adoração ao Senhor. Cada um desses meses, os quais o Deus está mostrando para nós, ele tem um portal pelo qual você pode entrar e absorver a realidade de Cristo nesses meses em que ele está falando. Cada uma dessas tribos trazem uma característica de Cristo para nós nos assenhorarmos desse mês. Então, o povo hebreu, o povo judeu, vamos colocar assim, não, judeu eu vou tirar, o povo de Israel, judeu é uma tribo só, mas vamos colocar todo o povo de Deus, ele tem características diferentes da nossa, a mentalidade deles é diferente da nossa. Eu falei isso esses dias, o apóstolo nos ensinou, que a respeito do livro de Hebreus, veja que ele não vem com moralidades, ele não vem como o homem deve tratar a mulher, não vem com esse tipo de coisa. Ele não vem com uma formação familiar, ele vem, shalom, shalom, Ivonildes, ele vem com uma manifestação de quem é Cristo, a soberania de Cristo, porque na cultura dele, a parte moral, onde Paulo tem que tratar com os outros as outras cidades das quais ele estava lidando, ele já não gasta tempo com isso. Por quê? Porque ele já tinha uma cultura de acordo com os princípios do reino. Afinal, a Torá é a base da movimentação, era a base da movimentação do povo hebreu. Então, nós precisamos entender, eu não estou falando que foi Paulo que escreveu, se eu falei, me perdoe.
Amém? Então, o que nós precisamos entender? Que dentro dessa cultura do povo hebraico, Deus deixou a sua cultura. E nós precisamos pôr luz dentro dessa cultura, não dos judeus. Não estamos aqui para judaizar. Tire isso da tua cabeça. Judeu é uma tribo apenas, e eles têm uma manifestação apenas. Ainda que agora as pessoas denominem todo o povo, não é? Como judeu. Não é isso que estamos falando. Estamos voltando à raiz daquele povo, qual Deus escolheu para ser a expressão da sua maneira de pensar. Deus escolheu aquele povo, o povo hebreu, para colocar luz. Olha, é dessa maneira que eu penso. E eles vão pensar assim. E Deus deu toda a movimentação dele para que eles pudessem seguir. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Dentro daquilo que o Senhor deixou para eles, e agora nós estamos aprendendo, nós temos que entender que Deus tem sim 3 tribos que se movimentam numa estação, 3 meses da estação, 3 tribos para representar cada mês das estações. Então, aí o que acontece? No verão, já falamos um pouquinho da característica dele. Aí depois do que vem? Vem a primeira tribo dessa temporada do verão. A primeira tribo é a tribo de Ruben, eis um filho, já falamos, ela tem as características próprias dela. Veja que a característica da pecaminosidade dessa tribo foi o bezerro de ouro, um ambiente de idolatria. Agora, nessa tribo que nós temos o representante chamado Simeão, que quer dizer Shimon, quer dizer ouvido, quer dizer ouça, dessa palavra vem Shema. Então, o Senhor vai falar para mim e para você: ouça o que eu quero te dizer. Eu tenho uma paternidade que exerce sobre você a influência do meu reino. Eu tenho uma paternidade e a minha paternidade tem herança. A minha paternidade ela tem a sua carga espiritual, ela tem uma genética, ela tem uma identidade, ela tem um propósito, ela tem um governo, e eu sou o teu pai. E aí o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar nos estabelecermos nessas realidades que o Senhor está falando para nós, nessa temporada do mês de Av, do mês de Pai. E dentro disso, olha como Deus é bom. Ele está falando: filho, ouça seu pai. Eu sou teu pai, Simeão, ouça o que eu te digo. E qual a característica de Simeão? É porque Simeão não é encontrado nem nas bênçãos de Moisés, o que é muito terrível. E falamos um pouquinho disso ontem, mas eu quero deixar bem claro para você saber quais são as marcas de confronto que você e eu vamos ter. Simeão, amados, a história dele está lá no livro de Gênesis, lá pelo capítulo 33, por aí, 34, onde vai falar a respeito de um ocorrido com a sua irmã Dina, ou Diná. É a irmã deles, e acontece o seguinte: ele é a irmã legítima, não é? De Simeão e de Levi. E Deus ali usa a vida de Jacó, filhos. Estamos saindo de um contexto e vamos entrar em outro. Estamos aqui numa região perigosa. E chegaram naquele lugar. A Diná foi passear para conhecer a terra. Só que o que aconteceu? Veio um rapaz, o filho de Siquém, e se deitou com Diná, abusou, forçou-a. E aí o escândalo chegou, e aí Jacó vai até eles e tem um encontro, vamos colocar assim, e algo acontece um acordo. Houve um problema, e o que vai ser feito? Nós somos 2 povos, o povo de Siquém e o povo de Jacó, que era peregrino na terra, estava de passagem. O que vamos fazer? Afinal, minha filha foi violada. E chegaram lá para conversar. O rei de Siquém falou: não, meu filho, ele está interessado na Diná. Ele quer assumir o erro que ele teve e agora ele quer se casar com ela. Shalom, shalom, pastora Cláudia, pastor Gustavo. Agora ele quer se casar com ela. E o que acontece? Está tudo pronto para o casamento, não é? Eles fazem os trâmites daquilo que seria a aliança entre eles. E uma das exigências para se casar era que os homens fossem circuncidados. E a partir disso se tornaria ali uma família misturada, vamos colocar assim, 2 famílias sendo misturadas, porque houve um problema entre eles e a resolução de Jacó, o pai daquela nação, para com outro pai de outra nação. Só que Simeão e Levi não se importaram com isso.
Quando chegou no tempo da circuncisão, de maior dor, eles foram, dos homens, eles foram lá e acabaram com aquela tribo. E Jacó chegou e falou para ele: vocês afrontaram esse povo, nós somos só em poucas pessoas, não vai dar certo, nós vamos ter que sair fugindo daqui. Vocês me desobedeceram. E o que aconteceu? Eles verdadeiramente tiveram que fugir, mas o terror de Isaac, vamos colocar o temor, né? Oh meu Deus, o Senhor enviou terror sobre os inimigos e eles puderam ir embora, certo? Mas o que ficou? Uma marca no coração do pai, chamado Jacó. E aí, quando chegou a hora de dar as bênçãos, olha o que Deus fala a respeito desse homem chamado Simeão. Está no livro de Gênesis, capítulo 49. Aqui vamos ver. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência, porque ele tinha feito um acordo de paz. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Olha que coisa. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. E aí, a gente vai lá para Deuteronômio 33, onde nós vemos as bênçãos para os filhos de Jacó. E verdadeiramente Simeão não tem bênção. E aí a gente fala, e agora? Essa tribo ficou sem bênção da parte de Deus, o sacerdote, o profeta, não conseguiu abençoar aquele homem? Não conseguiu, sabe por quê, amados? Porque aquele homem, ele se manifestou como impetuoso. Ele se manifestou como águas impetuosas. Águas impetuosas não, se manifestou como uma ira, da qual não se podia conter. Então, o que o Senhor está falando para mim e para você? Olha porque Simeão foi maldito, porque ele se sobrepôs à vontade de do seu pai, e por todo o grupo em risco por conta da justiça própria. Você sabia que eu e você podemos colocar todo um grupo, seja igreja, seja família, de pessoas que estão ao nosso redor, em risco por causa da nossa justiça própria? Não, eu vou resolver desta maneira. O que o pai falou? Ah, não importa. O que Deus falou? Não importa. Importa que eu faça a minha vontade. Afinal, eles abusaram de Diná. Eu ia permitir que eles tratassem a minha irmã como prostituta? Olha a resposta desses dois jovens. Então, eles não reconheceram quando foram arguídos pelo Senhor. E às vezes acontece isso na nossa vida. O Senhor está falando para mim e para você, deixa essa justiça própria no tempo onde eu quero me estabelecer como teu pai, como vosso que te governa, porque eu te comprei, nós continuamos dando lugar à justiça própria. E estamos falando, isso vai ficar sem retribuição? Permitiríamos que aquilo que aconteceu conosco ficasse sem paga? Permitiríamos que a nossa irmã ficasse sendo abusada como uma prostituta? Não, nós fomos lá e fizemos isso. Nós fizemos uma emboscada para aqueles homens. Nós depreciamos a tua palavra. Nós negamos o teu acordo, Deus, e estamos muito bem satisfeitos com a nossa justiça. Levi, amados, ele foi ser redimido quando houve Baal Peor. Não é? Antes ainda, quando Moisés se levantou, é isso, quando Moisés se levantou ali desceu ali com o bezerro de ouro que o povo fez, e ele falou: quem é por mim, se achegue a mim e mate os seus irmãos. E ali, aquele povo, a tribo de Levi se posicionou ao lado de Moisés e executou 3.000 homens naquele dia. Então, ali houve uma redenção, porque se arrependeram de serem homens que não andam debaixo do conselho da voz que Deus levantou para estar no nosso meio. Então ali houve redenção para Levi e ele passou a ser uma tribo sacerdotal. Agora, para Simeão, não houve redenção. Só teve redenção quando viu a Jesus. Então, se nós vamos querer redenção para a nossa vida, que tem argumentado fervorosamente contra a palavra de Deus, que ele tem dado a meu respeito e a teu respeito, só vem de Jesus.
Simeão, em Lucas 2, ele falou: hoje eu vi a salvação, pode despedir o teu servo em paz. Nós vamos precisar ver a salvação do nosso Cristo vivo vindo sobre nós e falar: Senhor, agora eu posso morrer, a minha carne posso morrer, pode exterminar a minha carne, porque essa rebelião, essa rebeldia que manifesta nessa temporada, no mês de Ave, eu não vou permitir entrar no meu coração. Veja que no mês anterior houve uma manifestação de idolatria. No mês de Tammuz, não é? Que é o nome de uma entidade, Tammuz, não é? O nome de uma cruz, vem de tal, aí ela tem a significação. Agora, esse mês, o mês de Ave, o que vai cercar a nossa vida é a rebelião. Deus estabelece algo para você e você vai querer se rebelar contra esse algo. Deus fala para você, você é isso, e o adversário vem e fala, não, eu sou isso, e você grudada na sua autojustiça, eu grudada na minha autojustiça, quero fazer a minha maneira. Deus está reivindicando para Ele mesmo o governo das nossas vidas. Então, essa temporada, amados, como nós estamos dizendo, de tempos e estações, é tempo de quebrar cadeias dimensionais de orfandade. É tempo de quebrar cadeias dimensionais de ouvidos surdos, de ouvidos contaminados, de ouvidos que não querem ouvir a voz do Senhor, porquanto algo distorceu o ouvido. É tempo nessa temporada de circuncidar coração e ouvido. É tempo de tirarmos da nossa cerviz a dureza. É tempo de nós tirarmos da nossa vida as rebeliões escancaradas. Veja que aqui nem foi, não como que eu posso dizer, escondido. A carne sempre terá argumentos fortes para fazer emboscadas para nós mesmos. É exatamente isso. Você precisa olhar para você mesmo e falar: tem uma parte de você, Fátima, que é tua inimiga. E eu não vou permitir o teu governo na minha vida. Não vou permitir que Simeão se manifeste na minha vida. Eu sou um ouvido bom, não sou um ouvido que perverte, não sou um ouvido que tergiversa, não sou um ouvido que vai continuar com as mazelas da própria carne, porque o Senhor me comprou, eu tenho Pai. Você entende? É um tempo de batalha espiritual intensa. É um tempo de guerra, porque afinal, lá nos primeiros meses, na primavera, nós guerreamos, amados, nós lutamos, nós pedimos para Deus mudar a nossa vida, nós executamos os planos que fizemos em outono. Outono é tempo, no inverno, perdão, no inverno nós fizemos planos, nós nos apresentamos diante de Deus, Senhor, eu quero mudança, eu quero isso, eu quero aquilo, mudança de ano, não é? Quando tem a virada do ano, estamos no inverno. Inverno, nós estamos trabalhando ali no Senhor. E aí nós estamos mudando os nossos planos, planificando a nossa vida. No verão, na primavera, aí sim, né? Na verdade, a verdadeira mudança de ano, aí nós vamos colher aquilo que... Colher não, vamos semear o que nós pedimos para Deus com força, com autoridade. Aí começamos e plantamos, fazemos guerra, estamos debaixo da tribo de Judá, a tribo de guerra que lança a sua espada, que aliás, que lança a sua flecha, a sua seta ali sobre os adversários, né? A lança, é tempo de atacar, e nós debaixo disso vamos trabalhando 3 meses ali. Quando chega no verão, que é tempo de colher, o adversário vai falar para você, você não é nada, você pode continuar nesse lugar, porque você não tem espaço para os planos e propósitos de Deus. Ele não é teu pai. E aí nós vamos ter que escolher, porque chegou o tempo da tua colheita. Chegou o tempo da tua frutificação. Teve irmãos aqui que teve um sonho com uma pessoa, não é? Um sonho muito pontual para essa temporada. Você pega esse sonho para a sua vida. Porquanto é um sonho dessa estação agora que estamos vivendo, desse tempo que estamos vivendo. Havia uma árvore cheia de frutos. E não eram frutos só, eram muitos frutos, mas vinham como se fossem corvos, urubus, abutres, esse tipo de coisa, e se alimentavam daqueles frutos. Ou seja, existem demônios que são especialistas em querer dizer para você que seus frutos estão estragados, querem roubar aquilo que você, como árvore de Deus, está manifestando. Então você vai precisar ficar atenta. Você vai precisar fazer como Eliú declarou para Jó: o Senhor me faz mais sábio que as aves do céu. Então as estratégias de Satanás contra a tua vida, minha mente, a tua mente, elas precisam ser denunciadas diante de Deus. Esse é o tempo.
Nós precisamos conhecer o Deus furioso ao qual nós servimos. O próximo mês é o mês de Elu. Eu sou do meu amado é meu. É o tempo de Gade, é o tempo dos guerreiros do Senhor. Eles tinham face de leão. Quando nós entrarmos no próximo mês, amados, nós vamos ter essa investidura, mas se nós não nos prepararmos para ouvir a voz de Deus, agora nós estaremos como mendigos espirituais. Ao invés de termos guerreiros, estar com face de leão, nós estaremos com face daqueles que morreram na batalha, porque perdemos a visitação do nosso Pai. E o Senhor está falando: quem se levantará comigo nessa temporada? Quem vai ter a marca do meu filho, que se submete à minha vontade? Jesus teve que se submeter à vontade de Deus. Enquanto filho, ele teve que vir, ele precisava mudar uma raça inteira. Uma raça de pecadores, ele precisava mudar para pecadores santificados pela fé nele. Então ele teve que passar pela a realidade da guerra, da batalha espiritual, que era vencer aquilo que viria contra ele, que é a separação de Deus. Ele precisaria vencer isso e ele tinha que se entregar a isso. Então nós precisamos gastar esse tempo com o Senhor, porque Jesus já se separou de Deus para que eu e você não fiquemos separados. E o adversário vem e quer fazer isso, ele quer roubar a natureza do Cristo vivo de dentro de você. Através desse tipo de manifestação que Simeão e Levi tiveram. Não, age do teu jeito. Ele não quer que o Pai seja também o teu Senhor. Ele quer que você continue debaixo do Pai da mentira, o qual quer anular a eternidade dentro de nós. É isso que o adversário quer fazer. Ele quer anular a eternidade de Deus dentro de nós, porque se temos ao nosso Deus como Pai, veja isso, vou falar daqui a pouco. Quando Deus começa a dar a voz dele de comando e nós vamos obedecendo, nós entramos no propósito eterno, somos proféticos e o profético destrói as cadeias de Cronos e Kairos, como já falei aqui. O argumento daquilo que vemos o Senhor Jesus fazendo, aquilo que ouvimos o Senhor falando, vem e quebra a força de Cronos e Kairos na nossa vida. Agora, veja o que aconteceu com aqueles homens. No mês 9 de Av, eles tinham um comando. Vocês vão à terra prometida, voltem e tragam o relatório. Nesse dia, amados, eles trouxeram um relatório que infamaram a terra. Números, capítulo 13 e 14, vai falar sobre isso. Deus escolheu 12 príncipes. Não era qualquer um, não. É você e eu, nobres na presença de Deus. Príncipes guerreiros. Um povo arregimentado para a batalha. Vai lá espiar a terra. Aí eles voltaram. Mana leite e mel. Mas tá assim, ó, de gigantes. Deus, ele queria que eles olhassem e trouxessem um relatório. Olha, como é a geografia daquela terra. Eles têm cidades fortificadas? Como são os homens? Como é a parte de árvores, essas coisas? Para montar estratégia de guerra. Havia gigantes lá, o Senhor já tinha orientado para eles que a terra ia ser difícil, para eles tomarem posse da Canaã de Deus, ia ser difícil. Aliás, impossível para os homens. Mas o Senhor falou, ali, Caleb, Josué, eles tiveram uma palavra tão firme. Se o Senhor se agradar de nós entraremos nessa terra. O que ele estava falando? Se nós tivermos fé, nós vamos destruí-los, vamos comê-los como pão. Mas aqueles homens, não, porque isso, porque aquilo outro, aí está a nossa soberba, a nossa rebelião, a nossa rebeldia. Deus trouxe uma voz clara, vai espiar a terra para fazermos estratégias. Aí nós vamos espiar a terra e ficamos morrendo de medo, no orgulho carnal que verdadeiramente temos. No orgulho imputado pelas hostes demoníacas que estão trabalhando contra nós nessa temporada, contra você e eu nessa temporada, com as mãos esfregando assim, ó, falando, vamos ver se eles vão dar crédito ou não. Tomara que as nossas setas de incredulidade acabe com eles. Tomara que o relatório que eles tragam, ao invés deles entenderem que Deus é com eles, eles entendam que nós somos mais poderosos. Aos nossos olhos somos como gafanhotos. Tomara que eles vejam isso. Agora nós vamos deixar alguém esfregando a mão. Ou é o nosso Deus falando, eles me obedecerão, ou Satanás, eles me obedecerão. Nós precisaremos ter esse tipo de entendimento para esta guerra. Essa é a temporada. O teu pai está falando, Simão, Simeão, Shimon, Shema. Ouve o que eu quero falar. Ouve o que eu quero falar para você. Eu sou Deus poderoso, sou Deus zeloso, sou Deus no céu, sou Deus na terra, sou Deus embaixo no céu, em cima da terra. Como falou Raabe, uma prostituta,
que decidiu colocar um fio de escarlata para salvar ela e a próxima geração. Enquanto Simeão perdeu a geração dele, porque ele achou que a irmã dele não poderia ser tratada como uma prostituta e ele, na força do braço, perdeu a visitação do Senhor na parte de bênção, aquela mulher, a prostituta, falou: eu vou salvar a minha geração, porque eu tenho ouvido falar de um Deus. Amados, o que ela tinha? Uma voz. E ela creu naquela voz. Está chegando a notícia, um montão de rei caiu diante deles. Um monte de reis, uns reis poderosos, Og, Bassã, um monte de reis caíram debaixo do poder dele. Eles abriram o mar. E ela foi tendo temor de Deus. E ela falou: melhor eu me aproximar desse Deus. É melhor eu fazer aliança com ele. O que eu preciso fazer? Guardar vocês? Esconder vocês? Ei, guarde os espias que Deus tem mandado. Guarde dentro do teu coração. Cubra com aquilo que é a tua colheita. Cubra os espias que têm vindo espiar a terra do teu coração, porquanto são entes santos do Senhor para te dar vitória. Proteja-os. Conheço a tua terra, eu sei que ela é uma terra ruim, mas eu estou falando para você, você pode vencer a rejeição, você pode vencer a ira, você pode vencer a mágoa, você pode vencer essa distorção de identidade que você tem, você pode. O meu Deus vai passar aqui, nesses dias, põe o fio de escarlata. E ela fala: tudo bem, vou esconder vocês. E depois ela fala: agora eles já foram, pode ir. E eles vão. Agora, se nós ficarmos na nossa soberba, na nossa arrogância, e Deus falando: vai lá, espia a terra, mana leite e mel, e depois falar: os gigantes são muitos, o inimigo é muito grande, eu não vou poder, nós vamos infamar a terra. E veja, aqueles 10 príncipes foram executados de alguma maneira. Eles perderam o seu governo, perderam a sua geração, perderam a sua identidade de quem poderia verdadeiramente trazer algo novo para cada uma de suas tribos. Perderam-se no meio do caminho. Só Josué e Caleb tiveram uma leitura diferenciada, porque a palavra de Deus diz: o espírito deles era outro. Qual é o espírito que eu e você vamos querer ter? Qual é o espírito, amados? O Senhor está falando conosco poderosamente. Em quem confiamos? No nosso raciocínio, na nossa memória, na nossa imaginação, naquilo que nós ouvimos falar do poder do adversário, ou naquilo que a Raabe teve ousadia de acreditar naquilo que Deus fez com todos os poderosos da terra na época? É essa a decisão que nós vamos ter que tomar. Porque sabe o que aconteceu com esses homens que não quiseram entrar diante do Senhor e 2 ainda tiveram que pagar o preço com eles? Sabe o que aconteceu com esses homens? 40 anos no deserto. Sabe o que quer dizer isso? Ciclos de repetição. Cronos e Kairos dominando sobre a vida deles. Ainda que Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que as roupas crescessem, os sapatos não se desgastassem, porque Deus é misericordioso e bom. Ele estará com a gente no deserto. Mas isso não quer dizer que nós fizemos a vontade perfeita dele para essa temporada. Ele está falando do teu pai. Sou o teu pai, tem coisa melhor para você. Pare de andar nesse lugar onde a tua autojustiça está comendo os frutos que eu dei para você. Pare de andar nessa dimensão espiritual, onde aquilo que eu já dei de frutificação, já dei de arma poderosa para você, e você está vendo, já sentindo o cheiro dos frutos, já está saboreando alguns frutos, e o adversário vem e fala: é mentira esses frutos. Ei, nós trouxemos nos nossos ombros o tamanho do cacho de uva. Nós trouxemos aí, tivemos que pegar alguns homens para trazer aquele cacho de uva. E que o adversário está usando para te enganar e me enganar. Se quisermos destruir os ciclos de repetição que tem vindo contra nós, nós precisaremos ouvir a voz do Pai. Amados, você sabe o que aconteceu no mês 9 de Av? Como se fosse um sinal profético do desagrado de Deus a respeito do seu povo? Aqui no livro que eu peguei para estudar, tem 8 manifestações de consequências para o povo de Deus. Eu vou ler umas 2. O exército da Babilônia destruíram o templo de Salomão. Sabe quando? 9 de Av. Em 70, depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo. E assim vai mais 6 tragédias que aconteceram no povo de Deus por conta da visitação do Senhor. Ei, não ser respeitada. Meu Deus, como esse temor do Senhor precisa vir sobre nós. Não medo, mas aquele temor, nós precisamos correr para os pés de Jesus. Falar para Deus: Deus, não se aparte de nós a tua presença, a tua palavra.
Não passe de nós aquilo que tu estás falando. Nos ajuda a crer nisso. Tira de mim a minha incredulidade. O Senhor não está falando para você chegar cheia de, ai, agora eu já creio, Jesus. E quando seu coração não crê em nada, não é disso que eu estou falando. Estou falando do coração humilde, que quer crer, que está onde você está, mas tem ouvido uma palavra e tem decidido crer e colocar um lugar espiritual que eu e você estamos na presença de Deus. Esses homens poderiam ter vindo para Deus e se humilhado diante de Deus. Eles poderiam ter falado para Deus: Deus, eles são gigantes. Temos medo. Mas o que o Senhor tem para nós? Eu sei que o Senhor já falou lá quando a gente estava saindo do Egito, que ia haver para nós uma terra que mana leite e mel. Mas eu tenho medo. Eu tenho a minha filha, tenho meus filhos, tenho a minha casa, tenho a minha igreja, tenho a minha família, Senhor. Eu estou com medo. O que vamos fazer? E ele viria, amados, e nos socorreria. Lembra quando falei de Josafá? Ele chegou até Deus e rasgou as suas vestes, seu coração, e falou para Deus: Deus, essa grande multidão que vem até nós, eu tenho medo, hein? E Deus não nos rejeitou. O problema é que nós queremos resolver e não dar um passo atrás para olharmos aquilo tudo que Deus já fez por nós. Onde você estaria se Deus não estivesse se movimentando a teu favor? Onde nós estaríamos se o Pai não nos tivesse guardado? Olha para a tua vida e eu olho para a minha vida. Amado, será que eu estaria aqui toda bonitinha, cheirosinha, com o cabelinho virado, que tem chapinha para fazer escova? Será que eu estaria aqui? Não estaria, amados. Uma mulher prostituída, vida sexual, pervertida, não estaria. Mas o Senhor, ele pega aqueles que estão no monturo e fazem assentarem nos lugares com príncipes, que são vocês. Então, qual é a tua decisão no mês de Av? No segundo mês do Ruben, eis um filho, onde Cristo vem e nos cobre e fala: olha, você tem um filho para guardar vocês. E o filho manifesta o pai. Quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o filho não tem o pai. Então ele está falando: eu estou manifestando o meu pai para vocês. Honrem-no. É isso que Jesus está falando para nós nessa temporada. Você quer vencer os ditames de melancolias, de dimensões espirituais? Não fique preso àquilo que você pensa. Abra mão agora do que você pensa. Faça com que a minha palavra tenha mais efeito do que aquilo que você vê. Faça com que a minha palavra tenha mais efeito do que aquilo que você sente. Faça com que a minha palavra tenha mais efeito do que aquilo que você tem vontade de fazer, que às vezes é cobrir até a cabeça e ficar bem quietinho embaixo da coberta. Ou não abrir a boca, ou fechar a boca mesmo e falar: eu não tenho mais nada para falar. Faça com que a minha palavra sobrepuje tudo isso que está ao teu redor. Sensações, pensamentos malditos. Deus está falando: porque você tem pai, você precisa se levantar e falar para o adversário: eu tenho pai. Ai, pastora, mas e se eu cair? Eu vi o que fala: e se eu cair? Não resistir e até desanimado me prostrar, eu sentirei os teus braços fortes. Eu ouvirei a tua voz de amor. O teu espírito me faz ressuscitar. Nós precisamos nos lembrar, amados, que estamos debaixo do governo da ressurreição. Você pode dizer isso? Eu estou debaixo do governo da ressurreição. Fale aí umas 3 vezes: eu estou debaixo do governo da ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Eu estou debaixo do governo da ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Eu estou debaixo do governo da ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Isso mesmo, irmão Marta. Eu estou debaixo do governo da ressurreição. Pode ser abismal, pode ser Cronos, pode ser Kairos, pode ser o que for. Eu estou debaixo do poder da ressurreição, que antes da fundação do mundo já se estabeleceu ao meu favor. É isso que nós precisamos fazer, um povo ousado. Um povo que entende quem é. Um povo que não está preocupado com aquilo que o adversário faz, não no sentido de conhecer as estratégias, porque o Senhor fala para não desconhecermos os ardis de Satanás, mas um povo que não dê volume, nem volume na voz do que Satanás está fazendo. Uma das coisas que eu admiro na apóstola Luciana Gregório é que às vezes as pessoas falam: fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, ah, mas a notícia chega. Ela fala: nós temos pai. Sempre é uma voz de pacificação. Ela se movimenta pouco nos grupos.
Mas às vezes que eu percebi que as más notícias vieram, de notícia que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, a palavra dela é de levar o seu povo para um lugar de paz. Quem está no controle é o Senhor. Ele governa. Ele governa, ele é o soberano. Então tem essa palavra dentro do teu coração. Deus não está falando seja perfeita. Deus está falando anda comigo. Olha a diferença. Anda comigo. Esse pastor Alexandre, eu vou falar para você. Amados, o estandarte de, desse mês, ele é uma espada, eu falei. E do mês que vem é uma tenda. O Senhor está falando, venha para a minha tenda, venha para o meu lugar, onde tudo te é possível. Eu tenho um lugar separado para você. A minha tenda é um esconderijo altíssimo. Você não precisa ter medo. O Senhor está nos chamando para lugares de refrigério. Há uma paternidade sendo estabelecida na tua vida e na minha vida. Sabe, amados, esses dias a irmã, a pastora Margarida pregou e eu achei muito bonito a manifestação que ela teve em relação ao Pai. E ela falou com muita segurança: Deus, Ele é meu Pai. Eu saí dos lugares de insegurança. É disso que Deus está falando. Às vezes você não teve um pai que representasse o amor de Deus, nem um pouquinho. Mas Deus está falando: eu não sou o seu pai da terra. Eu sou o seu pai do céu. Sou perfeito em mim mesmo. E eu sei exatamente o que você precisa. Quantos vamos nos levantar para isso? Quantos vamos permitir que Deus nos aprofunde nesse lugar de graça, de poder? Quantos vamos permitir que o tempo eterno do Senhor se manifeste na nossa vida? Amados, eu tenho visto que esse tipo de pregação, ainda que não seja tão divulgada, mas esse tipo de pregação ele vem para destruir um espírito de religiosidade. Porque se nós levarmos o nosso povo a ter a investidura de profetas na presença de Deus, a investidura que Jesus tinha, uma das unções que Jesus tinha, nós seremos um povo que sairá totalmente do governo do tempo da terra e do tempo do segundo céu. Nós sairemos, porque não estaremos mais debaixo dele. Nós quebraremos as forças do tempo, do passado, que vem pegar a tua memória para trazer todo tipo de dor para falar, você não vai ter um futuro, nem um presente. E também quebraremos a força daquilo que vem para reger o nosso corpo físico, trazendo tanta enfermidade, tantas dores, tanta coisa. Não estou falando que nós não vamos morrer, não é nada disso. Mas nós podemos sair dos ditames do tempo onde tudo nosso parece que é destruído. Veja bem, amados, quando Deus fala ali para aquele homem, para Joel, eu vou restituir anos para nós. Deus está trazendo uma restituição de tempo para mim e para você. Eu quero ler aqui o começo dessa palavra. Ontem nós falamos isso, eu quero falar novamente para que você tenha entendimento, porque estamos falando de tempos e estações. Não estamos trazendo algo que não esteja na palavra. Leia a Bíblia. Leia Gênesis, capítulo 29 e 30, e descubra ali as 12 tribos que o Senhor deixou para nós. São nomes e circunstâncias que vão reger a nossa vida, que o Senhor quer que nós tenhamos entendimento. Veja, 12 meses do ano, 12 tribos de Israel, 12 signos do zodíaco para nos opor. E são eles aqueles que cobram hospedágios contra nós. Então, o mês passado, virando esse mês, nós temos ali o trono do adversário que estava cobrando pedágio, era Lilith, com as suas manifestações, signo de câncer, eles regem a lua, e a lua tem sua influência poderosíssima na Terra. Esses talvez sejam os 2 meses, assim, um seguido do outro, que são os 2 meses onde os astros foram dados ao Senhor. A palavra de Deus diz, ele seja para governar o dia e o outro seja para governar a noite. E aí você lê Salmo 121, não te molestará o dia, não te molestará a noite. Olha que coisa. Sim, Senhor, vai molestar a gente? Não entendo. O Senhor estava falando da entidade que se colocou por trás do sol e da lua, da entidade que veio para tentar governar as nossas vidas, as quais temos um governo que é sobre todo o governo. Lua, sol, são criações de Deus. Agora, o nosso Deus, ele é eterno, de eternidade a eternidade, ele é. Antes que os montes nascessem e se formassem, tu és Deus, o nosso Deus.
Então, antes da criação de todas as coisas, ele é o nosso Deus. Todo o mais é criatura. Até a mentalidade de Satanás que caiu, era um anjo de luz, era querubim da guarda, e ele caiu, até isso está debaixo do controle do nosso Deus. Ai, mas você viu guerras e rumores de guerra, o Trump com o tarifaço, e o Lula que endurece, e o Moraes que não sei o que lá. Não sei nem se eu podia falar essas coisas assim desse jeito, porque às vezes vem o, não sei lá, algoritmo e às vezes tenta tirar. Mas em nome de Jesus não vai tirar nada. Mas eu quero te dizer, querido, que os rumores de guerra estão chegando. Guerras, Terceira Guerra Mundial, o povo está falando. Já estamos em vários níveis de guerra. Guerra de imposto, guerra de ideologia, guerras de países contra países, guerras de política. Estamos em guerra. Agora, onde está o teu coração e o meu coração para andarmos acima desse tempo maldito? Sim, em nome de Jesus, exatamente, diaconisa Márcia. É tempo de nós entrarmos nos decretos divinos do Senhor para suspendermos os ditames do tempo sobre todos aqueles que o Senhor nos der autoridade. Ai, mas vocês são poderosos. Somos sim. Somos sim. O Senhor falou que em Deus nós fazemos proezas. Por que não deveríamos ser poderosos? O Senhor falou que não nos deixou o espírito de covardia, mas deixou o espírito de poder. Ué, então, ou Deus é mentiroso, não somos arrogantes. Sabe, amados, exatamente esse tipo de mentalidade que levou o povo de Deus a ficar 40 anos no deserto. Ai, mas vocês estão se achando muito poderosos, aí, Josué e Caleb. Você não viu o tamanho do gigante, não? Você não viu o tamanho das fortalezas, não? Eles falaram, eu vi, mas Deus falou que se nós nos agradarmos pela fé, nós vamos entrar. E eles vão ser pão que nós vamos devorar. Mas enquanto vocês ficam com essa mentalidade, se achando gafanhoto, e não quer decretar nada contra o teu adversário. Como estávamos falando, Deus é coerente nos tempos e estações. Ele vem lá e vai marcando os tempos. Olha, aqui você produz isso. Aqui você descansa. Aqui você planeja. Aqui você colhe. Olha que Deus tremendo. Nos ensinando. A cultura do céu é essa. Você não precisa ficar andando nos ditames da miséria. E Cronos e Kairos preparou para você. E, evidentemente, os grandes da terra, os poderosos da terra, vão querer reger as coisas de acordo com aquilo que eles servem. Eles servem essas entidades, amados. E eles vão procurar ser inspirados por esse tipo de coisa. E aí eles vêm e falam, ó, cria isso aqui, cria aquilo lá. E nós, como igreja do Deus vivo, achamos que temos que ficar debaixo disso. Porque não temos revelação da palavra de Deus. Há uma cultura diferente para nós. E é essa que nós devemos nos assenhorar. Veja, o Cristo que foi morto, esse aqui eu quero deixar muito bem guardado aqui para nós. Cristo na cruz não foi improviso. Amém? Cristo foi intencional, não foi um reparo, foi um fundamento. Então, fundamente a tua vida. Que Cristo não veio correr atrás do homem que caiu. Cristo foi preparado antes da fundação do mundo. É isso que precisamos entender. Esse é o teu Deus e o meu Deus. Um Deus precavido. Um Deus que sabe tudo. Então, alguma tragédia que possa chegar de notícia para a tua vida, alguma má notícia que vai chegar para a tua vida, você acha que Deus vai pôr a saia na cabeça e sair correndo e falar, ai, por amor de mim mesmo, né? Não sei o que eu vou fazer com a Marta. Porque chegou uma tragédia lá com ela. Esse não é o teu Deus, não é o meu Deus. Chegou uma má notícia, Deus tem a saída. Só que ao invés de nós dobrarmos nosso joelho, nós corremos para um monte de lugar. Porque achamos ainda que estamos órfãos. Que esse espírito de orfandade seja submetido à mentalidade do Cristo vivo, que se expressou Abba Pai. No maior momento de dor da vida dele, ele falou, eu preciso me preparar para um embate. Não posso ir para lá de qualquer jeito, eu vou enfrentar a cruz. E se eu não vencer a minha vontade agora, eu não vou conseguir. Derramo gotas de sangue para comprar a vontade do homem de volta. Preste bem atenção. Para que o homem possa decidir bem, mas decidir ele vai ter que decidir. Eles podem clamar para mim por fortalecimento de decisão. E conforme eles vão clamando a mim por fortalecimento de decisão, o meu sangue vem, a minha vida vem e os fortalece para que a vontade deles, os sentimentos deles, os pensamentos deles se coloquem de acordo com isso. Mas isso
tem que partir de uma decisão que eu e você tomamos a partir de ouvir a palavra de Deus. A partir de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E a fé deve nos levar a uma decisão. E essa decisão precisa ser até o final. Não se importa se você tropeçar e cair. O braço forte do Senhor estará lá. Em nome de Jesus. Então, amados, como eu estava falando, precisamos entender que Deus, ele comprou o tempo de volta. Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele foi lá e falou, eu vou trazer a redenção do tempo. Não ande como nécio, o Senhor fala lá em Efésios capítulo 5. Mas aprenda a remir o tempo, porque os dias são maus. O que é nécio? É tolice. Então não ande como aquele que não tem sabedoria, mas tenha a sabedoria de Deus, porque Jesus já veio e comprou o tempo de volta. Ele é o Pai da eternidade. Por que será que ele é intitulado Pai da eternidade? Amados, não tem nada na Bíblia que seja desconexo, solto. Ele está falando que ele é o Pai da eternidade, porque ele quer que eu e você sejamos filhos da eternidade. E a eternidade tem características próprias. A eternidade tem seu próprio ditame. Ela tem sua própria maneira de pensar e de agir. Pai da eternidade. Então, esse pai tem uma autoridade, ele tem um governo, ele tem uma maneira de pensar, uma cultura, ele tem um DNA para passar por mim. E por que andamos debaixo do pai da mentira? Que está falando para mim e para você, o teu tempo passou, o teu tempo acabou. Você não é mais nada. Ou você só falou batata. Ou você nunca vai produzir nada direito. Ou você está sempre cansada. Sabe qual era a significação do nome de Lia? Cansada. Então, os filhos que ela produziu, debaixo de cansaço, porque ela não tinha o renovo da presença de Deus. Agora, Deus está falando, sou teu pai, tem um DNA de eternidade para dar para você. Se nós escolhermos ficar no lugar de Lia, nós vamos passar pelos 6 filhos, sem nunca produzir nada para a eternidade. Para nós, para os planos de Deus, ela conseguiu cumprir. Mas para ela mesma, ela não desfrutou de um minuto. Que coisa triste. Do plano de Deus. Não conseguiu dar uma bocada, uma colherada na eternidade. Porquanto estava presa à incredulidade e à rebelião do próprio coração dela. Era uma mulher de duro serviço. Deus está falando, filha, estou te dando as minhas bombas, lance no território do adversário. Estou te dando armas de guerras poderosas. São como bombas no território do adversário. Bombas de luz. Porque tudo isso que você e eu vivemos são trevas. E o Senhor está falando, eu quero uma mentalidade nova. Eu quero alguém disposto a falar, ave é o mês do meu pai. E eu vou desfrutar dele. Custe o que custar. Eu vou entrar no Espírito de Deus. Vou me humilhar diante do Espírito de Deus. E se chegar a cada vez mais uma notícia querendo me intimidar, falando que não dá para eu entrar, eu vou na humilhação. Ah, mas eu tenho fé como Josué e Caleb. Manifeste a fé. Agora, se você ainda não tem essa fé, vá para o joelho e humilhe-se diante de Deus. Só isso. Vá aonde você está. Seja honesta. Seja honesto. Deus não está esperando que você tenha reações. Ah, não. Ele está esperando que você tenha reações honestas. Seja simples. Seja verdadeiro. Olha que coisa tremenda que Deus fala. Com o sincero eu me mostro sincero. Mas com o perverso eu me mostro indomável. Meu Deus, um Deus indomável lutando contra mim, meu Deus. Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós. Seja sempre sincero. Tudo que Deus precisa é do teu coração sincero, mas cheio de expectativa, cheio de invocação. Senhor, não tenho força, não tenho nem entendimento. Mas o Senhor está dizendo que é para eu confiar que Tu és meu Pai. Olha para as marcas. Olha para as marcas. Novamente, Marta e Maria. Vem e vê. Deixa Ele ver. Não se importe. Vá diante do Senhor, Ele te conhece. Então, deixe Ele remir o tempo. Deixe Deus ser atual para você. Nós precisamos atualizar a nossa vida. Esse é um decreto que eu declaro sobre a tua vida. Seja atualizado. Eu quero dar, como o apóstolo fala, eu acho interessante quando ele fala decreto divino, decreto apostólico. O apóstolo ele tem um encargo de organizar o corpo de Cristo na terra, de ajuntar, de fundamentar, de dar destino profético. Por isso ele tem as 5 unções, amados. Por isso o apóstolo ele precisa ter 5 unções: mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o próprio mensageiro da palavra de Deus. Veja que Jesus era o apóstolo
e sumo sacerdote da nossa confissão. Então eu quero te dar hoje um decreto apostólico, que o seu tempo no Senhor seja atualizado. Em nome de Jesus. Que o meu tempo, o tempo da minha casa, do Dom, do Mateus, da Letícia, da minha família, do nosso povo, Rede Apostólica Shema, que é do apóstolo Éder, a Rede Apostólica Morra Vem Viver, que é nossa, esteja atualizada no tempo profético. Ecai. E que haja barulho de abundante chuva, que haja reboliço, já ouço o barulho de abundante chuva, como aquele homem, o Elias, ouviu, e também aquele homem, Ezequiel, viu, ele ouve um barulho, um reboliço no meio dos ossos, para que o Espírito de ressurreição e vida nos traga agora diante do Senhor, não apenas como um povo, que era uma profecia ali para o povo de Israel, sequíssimo, desorganizado, lançado fora, mas ali vamos estender para Adão, e naquilo que vivemos de Adão ainda, onde os ossos estão separados, onde não há juntas, onde não há carne, onde não há pele, onde não há vida, eu dou um decreto agora divino, pelo poder da palavra de Deus, ajuntem-se, vem vento dos quatro ventos, e assopra sobre esses mortos para que vivam, em nome de Jesus, seja decretado sobre a nossa casa, a nossa vida. Pegue teu óleo aí e comece a falar para Deus: Deus, muda minha mente, muda o meu coração. Não estarei diminuída para caber em nada. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu estou enfrentando uma guerra particular que eu estou falando para Deus. Diminuir, eu não vou. Diminuir para caber, eu não vou. Não com as armas da Fátima Velha. Não com as armas da carnalidade. Não com as armas da rejeição. Mas com as armas daquele que ele me deu e diz: convém que eu cresça. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aí sim, não haverá trauma, não haverá dores, não haverá problemas na minha psique, não haverá mutilações contra mim. Porque a situação para você diminuir vai bater na tua porta, porque a palavra de Deus vai ser provada. Então comece a falar para Deus: Deus, a próxima vez que essa mesma situação bater na minha porta, eu não vou diminuir para caber no inferno que Satanás quer lançar contra mim. Eu não vou diminuir para caber nos moldes que Satanás preparou para que eu coubesse. Eu não vou usar aquelas mortalhas infernais que Satanás preparou para que eu não me manifeste. Eu vou diminuir para caber naquilo que é a identidade do meu Cristo. Convém que Cristo aumente e eu diminua. Essa era a voz de João Batista. É isso que Deus está esperando. O profético de Deus que discerne o tempo. Não, o meu tempo, eu sou só amigo do noivo. Eu entendi, meu tempo está passando. Ah, estão levando os discípulos teus, João. Ah lá, Jesus está levando. Convém que eu diminua e ele cresça. É isso que Deus está falando para você. Eu também não irei mais me diminuir. Isso, porque as vozes de manipulação vêm. Diminui, Margarida. Nossa, só porque agora você é pastora, está inativa? Sim, agora eu sou pastora, estou nativa. A graça de Jesus está sobre mim. Vai querer me diminuir? Passa primeiro por ele. Você tem pai? Passa primeiro pelo meu pai. Eu não canso de falar a respeito das brincadeiras do meu esposo. Pensa que um homem que pegou temor. O Senhor falou assim para ele: não te castigaria eu por isso? A primeira vez que ele foi fazer uma brincadeira que acho que ia ser séria, ia me machucar muito aquele tipo de brincadeira, ele foi e falou para o Senhor: ah, Senhor, eu vou jogar a bolinha lá que estoura, que vai fazer um bom de barulho perto da minha esposa. O que o senhor acha dessa brincadeira? Eu vou ler aqui para que você pegue um pouco mais de gosto de chamar o teu pai. Porque eu peguei gosto. Agora ele vem fazer brincadeira, ele fala assim para mim: ah, você não vai bloquear isso, né? Ah, você não vai bloquear essa brincadeirinha, né? Eu falo: não sei, vamos ver, eu faço charme. Mas veja bem aqui, ó, que está escrito. Ajuda eu a achar, Jesus. Sabe onde está, apóstolo? Não te castigaria eu por isso? Aleluia. Ah, tá. 9. Jeremias 9:9. Pegue gosto. Ele foi perguntar se ele podia jogar a bolinha de explosão lá para mim, perto do meu pé, lá no tanque, do lugar alto onde ele estava. Ai, glória a Deus, nós temos Pai. Acaso por estas coisas não os castigaria? Na Bíblia dele, na Bíblia que ele ouviu, não te castigaria eu por isso?
Diz o Senhor, ou não me vingaria eu de uma nação como esta? Olha que palavra poderosa. É só nós aprendermos a falar para o nosso adversário. Eu tenho um pai, ele falou que vai te castigar. E vai querer passar por cima dele? Passa, então. Cadê a nossa ousadia? Nossa ousadia é para hoje, é para agora. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Senhor, essa terra prometida é minha. Ei, pastora Cláudia, em nome de Jesus, se a irmã estiver aí, escute o que eu estou te falando. O Senhor tem uma tenda para te colocar, irmã. Uma tenda onde as tuas vestes serão todas mudadas. Secalamandá. O Senhor vai enviar, rebatocou, como se fosse um spa espiritual para a irmã. Vejo Deus mexendo no teu cabelo, na tua pele, nas tuas vestes. Vejo Deus preparando massagista para o teu corpo físico. Vejo Deus preparando vestes novas para você. Erebaxei, andar. Para que você possa cumprir o destino profético para qual o Senhor te chamou, determinou. E aqueles adversários que você tem visto, você não os verá mais. Em o nome de Jesus. O Senhor está trocando mentalidades hoje. O Senhor está tirando de nós, vestes de mendigo, secala, shui, andai. Tecala, mandai. As vestes daqueles que não têm pai, que estavam debaixo do pai da mentira, daquele que organiza o tempo para a nossa destruição. Deus está falando, eu vou colocar desordem nesse tempo, e a destruição virá contra os teus adversários. Você cai, porque eu sou Deus zeloso, e eu cuido dos meus. Assim te diz o Senhor. Graças a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus, sim. Tome posse. Tome posse. E caminhe na vitória do Senhor. Ela está presente neste lugar. Em nome de Jesus. Amanhã não temos, né? Hoje à noite nós temos o Shabat. Provavelmente será o pastor Alexandre, o apóstolo, né? Que vai pregar. Segunda-feira, de domingo para segunda, às 3 da manhã, temos a oração. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Adora um pouquinho o Senhor, amém? Oh, nabadashi, katarra, baixei. Nós temos Pai, harabaxê. Tu disseste na tua palavra, esse povo caminhava sem Deus no mundo. Nós temos Deus e temos Pai no mundo, meu Deus. Que coisa tremenda. Haratoyekai. Ah, Senhor, tu estás falando. Ramando, keka, hashekalabaxokô, nebadaraba, shia, nobatarrachei. Aleluia. O Senhor nos mostra, amados, como pequenas cápsulas ali diante do Senhor, guardadas pelo Senhor. Só que conforme vamos nos ajuntando, as cápsulas se dissolvem e um grande povo vai se ajuntando. Ecado, roba, chia, espada pelo Senhor, remando, que carrachecai, espada pelo reino de Deus, rabato, comane. E nós, ó Pai querido, aqui representamos diante de Ti a família dos povos, secai, diante do qual todo joelho se dobra para clamar pela família na terra. Em nome de Jesus, seremos guardados pela unção do Senhor. Mas, povo de Deus, escute a voz do Pai. Ontem a irmã Daiane colocou assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Deus está falando com aqueles que transicionaram de ovelhas para filhos assentados à mesa, na presença do adversário, falando para ele, eu tenho quem é por mim, meu Pai é por mim. Tome posse. Domingo para segunda, aleluia. Temos a oração da madrugada, segunda-feira, 7h30, o apóstolo Alexandre com os evangelhos. Amém? Em nome de Jesus, e terça-feira e segunda-feira à tarde, 3 horas, permitindo o Senhor, estaremos aí com a Oséias edição especial, voltando ao tema normal. Amém? Em nome de Jesus, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, um abraço, glória a Deus. Amém? Deus é bom.